Vamos falar então sobre empresas familiares. Vou falar aqui de uma forma que fique muito claro para vocês, de uma forma muito objetiva, como funciona então essas dinâmicas dentro das empresas familiares. Por que acontece, né? Quando o fundador dessa empresa, então, cria a empresa, ele traz todas as questões lá do sistema familiar dele para essa empresa, ok? Até aqui ok, né? E aqui dentro dessa empresa se forma então um novo sistema. E quando vem essas pessoas do sistema familiar trabalhar nessa empresa, existem algumas leis que precisam ser respeitadas. E essas leis são essenciais para que o fluxo e a prosperidade da empresa então aconteçam. Vamos lá então. A primeira lei fala sobre o pertencimento, que é tudo e todos pertencem, né, a um sistema familiar, e tudo e todos pertencem a um sistema empresarial pelo tempo que ali permaneceu, ou pelo tempo que está ali nessa empresa. A segunda lei fala sobre hierarquia e ordem, quer dizer o quê? Nós precisamos aprender a respeitar as hierarquias, respeitar aqueles que vieram antes, respeitar tudo aquilo que veio antes, seja a história, seja o propósito pelo qual essa empresa nasceu, seja os primeiros funcionários, enfim, esse respeito à hierarquia, ela é fundamental, e eu vou dizer para ti que a maior causa de conflitos, causa de questões lá nos negócios, está muito relacionada a essa questão da quebra da hierarquia. Então esse é um fator fundamental que precisa ser olhado em um negócio, em uma empresa. E aí, se ela é familiar, então mais ainda precisa olhar para essa questão. E a terceira lei fala sobre o equilíbrio nas trocas das relações. Ok, quer dizer o quê? Que em um negócio, quando existe equilíbrio, quer dizer, é bom para o dono, é bom para os funcionários, é bom para o cliente, é bom para os fornecedores. Então existe aqui uma troca equilibrada para todas as partes, ok? Muito bem. Aqui está o sistema familiar. Pai, mãe, filhos, netos, né? Aqui está o sistema familiar. Aqui está o sistema empresarial. Essas três leis sistêmicas, elas são aplicadas aqui na família, e essas mesmas leis são aplicadas então lá na empresa, lá no negócio familiar. Então, seja familiar ou não seja esse negócio, essas três leis são aplicadas lá de uma forma um pouquinho diferente do que é aplicado então no sistema familiar. Ok, só que agora nós temos o quê? Dois sistemas. E nós vamos juntar esses dois sistemas agora. Por quê? É o sistema familiar junto com o sistema empresarial. Então forma uma empresa familiar. E aqui que mora, é aqui que reside o grande desafio. Por quê? Todas aquelas encrencas ou questões lá do sistema familiar vai refletir ou vai repercutir aqui no sistema empresarial. E no momento que isso acontece, então, aonde se manifesta os sintomas, as causas, né, os problemas vão se manifestar sempre na empresa. Não resolveu questões familiares, ela vai se apresentar lá na empresa, de alguma forma, seja através da estagnação, falta de prosperidade, rotatividade de funcionários, entre outras, entre N questões que vocês que têm negócio, têm empresa, sabem o que acontece. Ok? Então vamos lá. Então esse sistema familiar influencia nesse sistema empresarial. Aqui nós precisamos aprender a respeitar a hierarquia, sabendo que o pai e a mãe vêm primeiro, e a gente precisa se colocar nesse lugar de filhos, né, lá no sistema familiar. E a questão toda é aqui na empresa familiar. Quem fundou a empresa, como é a fundação dessa empresa. Então eu peguei aqui, fiz algumas anotações de alguns exemplos para que vá ficando cada vez mais claro aí para vocês, associando na tua vida. Porque como
são várias pessoas, né, vários alunos aqui, tem pessoas que fazem parte de uma empresa familiar de vários formatos. Porque uma empresa familiar não é só uma empresa que os pais fundaram e os filhos dão sequência. Esse também é um modelo de empresa familiar. Mas existe também a empresa onde eu fundei a empresa e os meus pais vêm trabalhar comigo. Existe a questão onde o filho é fundador junto com os pais. E também, é claro, existe aquela mais tradicional, onde os pais criam um negócio e os filhos vêm, entram e começam a trabalhar nesse negócio também. Ok? Então, quando a gente fala do sistema familiar, a gente não tem dúvidas, né? A gente precisa aprender a respeitar pai e mãe como grandes e nos colocar no nosso lugar quanto pequenos. Já dentro da empresa, aqui o que vai definir tudo isso lá dentro da empresa tem a ver com quem fundou essa empresa. E é claro que aqui existem várias dinâmicas. Vou falar do caso mais tradicional, né? Que existe muitos aí, que é onde os pais então fundaram uma empresa e os filhos vêm trabalhar nessa empresa. Aqui precisa ser respeitada a mesma hierarquia familiar, né? Os pais são os grandes, os filhos são os pequenos. Na empresa, os pais são os grandes e os filhos são os pequenos. O pai se torna o grande mentor do filho, no sentido de que passa todo esse conhecimento para ele e o filho precisa honrar aquilo que veio primeiro. Então, a empresa foi construída com um propósito, que a gente já teve uma outra aula que a gente falou sobre isso, né? Então a empresa foi construída com um propósito, e aí no decorrer, os filhos ou todos aqueles que vêm depois precisam levar adiante esse propósito pelo qual a empresa nasceu. Por que acontece muitos casos de sucessão onde os negócios se quebram? Negócios muito prósperos com os pais, quando cai na mão dos filhos, ele se quebra. Porque esse filho já entra numa postura arrogante, achando que ele sabe mais que o pai, que ele sabe mais que a mãe, e ele diz: agora eu vou mudar tudo porque agora será do meu jeito. Nesse momento, ele faz uma grande quebra, tanto da hierarquia e do respeito com relação ao pai, com relação à mãe, com relação aos fundadores desse negócio e também com o propósito pelo qual o negócio nasceu. Então, não honrar as bases, não honrar tudo aquilo que veio antes é um dos fatores que mais quebra negócios, sejam eles familiares ou não familiares. Aqui estamos trazendo a estrutura específica do familiar, ok? Então, honrar tudo aquilo que veio antes é a principal fonte aí de prosperidade e de abundância para qualquer negócio. E quando vem do familiar, então, mais ainda. Tenho sérios problemas com o meu pai e quero levar o negócio dele adiante. Vai dar certo? Dificilmente. Por quê? Como a gente faz uma coisa, a gente faz tudo o resto. Então, se eu sou um filho que não respeita o meu pai, se eu sou um filho que acho que o meu pai não é bom o suficiente, ou que ele é isso, aquilo, aquele outro, e aqui eu tô falando do pai, mas pode ser mãe também, então dificilmente eu vou honrar ele também dentro desse negócio. Eu vou querer passar por cima dele lá na empresa, e no querer passar por cima dele, na verdade eu tô passando por cima da empresa. E quando eu quero passar por cima da empresa, eu já ferrei com o processo, porque a empresa sempre é a maior. A empresa é sempre a grande mãe. Tudo precisa estar sempre voltada à sobrevivência da empresa. Sempre que um líder, né, o tomador de decisões em um negócio, ele precisa tomar uma decisão e ele não sabe o que fazer, ele precisa sempre pensar a sobrevivência da empresa em primeiro lugar. Sempre a sobrevivência da empresa em primeiro lugar. Porque é a grande mãe, né? É ela que sustenta muitas pessoas e que provê aí a sobrevivência de muitas pessoas em todos os sentidos. Com relação aí essa
E a hierarquia é a mesma. Então, o filho que trabalha na empresa do pai ou da mãe, ele precisa respeitar como pai, como mãe e como chefe. Porque tem filhos que entram na empresa e já se acham igual ou maior que os pais. Aí a empresa não vai pra frente e não sabe por quê. E aí vem de acordo com uma pergunta que eu recebi, onde a moça fala assim, tá, mas o que eu devo fazer se lá na empresa da minha mãe eu não tomo frente e resolvo, ninguém faz nada e ninguém resolve nada? Qual postura ela está nesse momento, né? Então, existem 3 posturas da mente. A vítima, o super-herói e o vilão. Então, ela vai pro super-herói, né? Tipo, e o super-herói nada mais é do que uma postura arrogante, né? Tipo, eu sou o salvador. E aí você vai pro negócio da tua mãe, na postura do salvador, adivinha o que vai acontecer? Quebra de hierarquia. Quebra de hierarquia, não existe prosperidade. Isso é fundamental que vocês precisam compreender. E aí eu perguntei pra ela, e a empresa de vocês é próspera? Ela falou, não, nunca sai do chão. E não vai sair enquanto ela não mudar a postura dela, seja perante mãe ou seja perante empresa. Por quê? Uma coisa é reflexo da outra, não tem outro jeito.